Anubis, uma das divindades mais enigmáticas e icônicas da mitologia egípcia. É reconhecido como o deus da mumificação e dos rituais funerários. Sua imagem inconfundível, representada como um ser com corpo humano e cabeça de chacal, é um símbolo poderoso da relação dos egípcios com a morte e a vida após a morte. A figura de Anubis, com sua pele preta, não é apenas um emblema de putrefação dos corpos, mas também da ressurreição, um conceito profundamente arraigado na crença egípcia sobre o ciclo da vida e da morte. A cor preta, escolhida não por acaso, também está associada à fertilidade, indicando a dualidade entre a morte e o renascimento, conceitos centrais na mitologia egípcia. O papel de Anubis na cosmologia egípcia era muito vasto, refletindo a complexidade da cultura que o venerava. Ele era o guia das almas do submundo, conhecido como Duat, onde presidia o julgamento dos mortos. Este julgamento era um evento crucial na jornada pós-morte de uma alma, um teste que determinava se o falecido merecia entrar no reino de Osíris, o deus do submundo e das almas bem-aventuradas. Anubis pesava o coração do morto na balança da verdade, um processo conhecido como psicostasia. Neste ritual, o coração, que os egípcios acreditavam ser o recipiente de todas as ações e pensamentos do falecido, era comparado à pena de Maat, a deusa da verdade, justiça e harmonia cósmica. Se o coração fosse mais pesado que a pena, indicava que a pessoa em vida havia cometido muitos pecados, e como resultado, sua alma seria devorada por Amit, uma temível criatura híbrida, composta de partes de leão, hipopótamo e crocodilo. Esta criatura, também conhecida como devoradora, era temida, pois representava o fim da existência e a aniquilação total da alma. Por outro lado, se o coração fosse mais leve que a pena, isso indicava pureza e bondade, permitindo à alma continuar sua jornada rumo ao Arum, o paraíso egípcio, onde poderia viver em paz por toda a eternidade ou, alternativamente, ser ressuscitada em seu corpo físico. A origem mitológica de Anubis é tão fascinante quanto seu papel na vida após a morte. Ele era filho de Neftis, uma das deusas mais importantes do panteão egípcio, irmã de Ísis e Osíris, e esposa de Sete. A concepção de Anubis está envolta em uma história de engano e vingança. Neftis, infeliz com seu casamento com Sete, que não podia gerar filhos, decidiu enganá-lo. Para isso, ela se disfarçou de Ísis, sua irmã, e se deitou com Osíris, o irmão de Sete. Dessa união nasceu Anubis, o que o conectou profundamente ao submundo e aos mistérios da morte e da vida após a morte. Essa conexão com Osíris e Ísis, figuras centrais da mitologia egípcia, conferiu a Anubis uma posição única entre os deuses. Ele não apenas estava associado à morte, mas também ao renascimento, temas que permeiam toda a narrativa mitológica egípcia. Anubis desempenhou um papel crucial na história de Osíris, após a sua morte. Sete, movido pelo ciúme e pelo ódio, assassinou Osíris e despedaçou seu corpo, espalhando os pedaços por todo o Egito. Ísis, devastada pela perda de seu esposo, pediu ajuda a Anubis para reunir os fragmentos do corpo de Osíris e realizar o primeiro embalsamento, um ato que simbolizava a preservação e a proteção do corpo para a vida após a morte. Este evento não só estabeleceu Anubis como o deus da mumificação, mas também como protetor dos mortos e dos segredos mágicos. Com seus poderes, Anubis conseguiu ressuscitar Osíris, permitindo-lhe assumir seu papel como governante do submundo, um título que até então pertencia a Anubis. Em respeito a seu pai, Anubis cedeu o título de deus do submundo a Osíris, mas continuou a desempenhar um papel vital na transição das almas para o além. Apesar de ter cedido seu lugar no submundo a Osíris, Anubis manteve sua importância como guia das almas e como figura central dos rituais de morte e embalsamento.
Ele se tornou o protetor das tumbas e dos segredos mágicos, garantindo que as múmias, corpos preservados com tanto cuidado, permanecessem intactas para a jornada eterna. A devoção a Anubis era profunda e duradoura, refletida na construção de cidades inteiras dedicadas a ele. Essas cidades eram conhecidas não apenas pelos rituais de mumificação que ali eram realizados, mas também pelos cemitérios repletos de cães mumificados, animais sagrados que eram considerados sob a proteção direta de Anubis. Esses cães eram sacrificados e mumificados como oferendas ao deus, na esperança de garantir proteção na vida após a morte. Os sacerdotes que serviam Anubis, conhecidos como assistentes, desempenhavam um papel vital nos rituais de embalsamento. Eles usavam máscaras de chacal durante esses rituais, em uma tentativa de emular o deus e garantir que a transição do morto para o outro mundo fosse bem sucedida. Esses sacerdotes acreditavam que a conservação do corpo era crucial para a passagem da alma ao mundo espiritual e para sua eventual ressurreição ou entrada no paraíso. O processo de mumificação em si era complexo e meticuloso, refletindo a crença dos egípcios na importância da preservação do corpo para a vida após a morte. Após a remoção dos órgãos internos, o corpo era cuidadosamente tratado com uma variedade de substâncias, incluindo resinas e betume, e não apenas preservavam o corpo, mas também davam à múmia sua cor preta característica, simbolizando a conexão com Anubis. A importância de Anubis na cultura egípcia é evidenciada pela sua presença em vários textos e artefatos. Ele é frequentemente mencionado nos textos das pirâmides, uma das coleções de escritos religiosos mais antigas do Egito, onde é descrito como o guardião das tumbas e o guia das almas do submundo. Sua imagem aparece em muitas tumbas e sarcófagos, onde ele é representado supervisionando o processo de mumificação ou presidindo o julgamento das almas. Essas representações sublinham o papel central de Anubis na crença egípcia, na vida após a morte e na preservação da alma. Além de sua associação com a morte e a mumificação, Anubis também tinha um papel como protetor das tumbas. Ele era considerado o defensor das tumbas contra profanadores e ladrões, garantindo que os mortos permanecessem em paz e que seus corpos fossem preservados para a vida após a morte. Este papel de protetor reflete a profunda reverência e temor que os egípcios sentiam em relação à morte e à vida após a morte. A presença de Anubis nas tumbas e sua associação com a preservação dos corpos mostra a importância de garantir que os mortos fossem devidamente honrados e protegidos, um aspecto central da religião e da cultura egípcia. O culto a Anubis foi um dos mais antigos e duradouros no Egito, começando por volta de 3100 a.C., durante a primeira dinastia. Com o tempo, Anubis se tornou uma figura central na religião egípcia, venerado não apenas como deus da mumificação, mas também como um guia e protetor das almas. Mesmo após a ascensão de Osíris como deus do submundo, Anubis continuou a ser a figura importante na mitologia egípcia, simbolizando a transição entre a vida e a morte, e o cuidado necessário para garantir uma passagem segura para o além. A influência de Anubis não se limitou ao Egito. Com o tempo, ele foi incorporado a outras culturas e religiões, embora sob diferentes formas e nomes. Sua imagem como guardião dos mortos e guia das almas passou através de várias culturas, destacando a universalidade do medo e respeito pela morte e pelo além. Em resumo, Anubis não era apenas uma divindade egípcia, mas uma representação atemporal da relação humana com a morte e a vida após a morte, uma figura que continua a fascinar e inspirar até os dias de hoje. Ao longo dos milênios, a figura de Anubis passou por várias transformações, adaptando-se às mudanças culturais e religiosas no Egito e além. Sua imagem evoluiu, mas seu papel central na mitologia egípcia permaneceu constante. Anubis continuou a ser venerado como guardião dos segredos da morte e da ressurreição, uma figura que personifica a crença egípcia
na importância da preparação adequada para a vida após a morte. Seu legado persiste até hoje, não apenas nos textos antigos e nas representações artísticas, mas também na imaginação popular, onde ele continua a ser visto como uma figura misteriosa e poderosa que guarda os segredos do além. E como sempre, pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueçam de dar um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sino de notificação para não perder a continuação dessa série e dos novos vídeos aqui do canal. Até a próxima, valeu!